Os irmãos podem se assentar. Preparados para a mensagem de hoje? Que hoje a bola está comigo, amém? Hoje eu que vou trazer a palavra. Esteja em oração aí, abram o coração, porque quem vai falar não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, amém? Então abra mesmo o seu coração para aquilo que Ele tem para falar com você nessa noite. O tema de hoje, você vai reconhecer o tema que eu vou dar para essa mensagem, e eu dei o tema de Santa Convocação. E você já deve imaginar o porquê, talvez, desse tema. O que aconteceu, gente, sexta-feira agora para sábado? 24 horas de clamor e adoração, uma santa convocação que foi feita para a nossa igreja. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero antes ler um verso aqui da palavra de Deus. Você pode acompanhar ou abrir a sua Bíblia em Números 29, versículo 7. Números 29, versículo 7, fala assim: no 10º dia desse 7º mês, convoquem uma santa assembleia, ou em outras versões, uma santa convocação. Vocês se humilharão e não farão trabalho algum. No dia da santa convocação, vocês vão se humilhar e não vão trabalhar. Essa santa convocação aparece por várias vezes ali no Velho Testamento, por várias ocasiões, e tinha um objetivo específico para isso. Tinha um motivo específico, e eu já quero que você observe desde já o que foi dito aqui nesse verso, que se fazia, ou que se não fazia, se deixava de fazer, quando tinha uma santa convocação, quando se convocava para clamar por algo. E aqui falava que as pessoas então era para se humilhar e não fazer trabalho algum. Eu quero que você esteja em oração comigo, eu quero fazer mais uma oração, amém? Feche seus olhos. Deus, eu quero clamar, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo esteja presente nesse lugar. Fale conosco, fale comigo, ó Pai, que a palavra venha realmente, diretamente do Teu trono de graça, e toque a vida de cada pessoa, cada líder, cada hospedeiro, cada membro de célula, que está aqui presente nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você precisa pensar no significado daquilo que aconteceu na sexta-feira passada. Foi convocado aqui, foi dito uma santa convocação, e tinha um objetivo, e o pastor falou qual era o objetivo. E o objetivo ficou muito claro, apesar de ter falado na terça-feira no Tadel, mas ficou muito claro que era por causa de vidas. Foi feita uma convocação para se humilhar, para orar sobre vidas. E dentro disso eu quero trazer também uma explicação, porque quando se convoca para uma oração, para algo tão específico, uma convocação tão diferente, em cima da hora que foi dado, a gente tem que pensar o porquê disso. Será que é tão sério? Será que não é tão sério? Será que eu abracei? Como você está enxergando a situação do mundo, do país, da nossa cidade hoje? Será que você levou tão a sério essa convocação e disse: nossa, eu preciso fazer parte disso? Eu fui convocado pelo meu líder espiritual para orar por um motivo. Ele falou um motivo para mim, era por causa de vidas, e eu precisava de um tempo de clamor. O meu líder falou que a igreja precisava de um tempo de clamor, e eu quero saber como você reagiu a isso. Como você reagiu a essa santa convocação, que é bíblica, que está lá na palavra, que por várias vezes aconteceu ali com o povo de Israel, e tinha sempre um motivo muito específico para esse tipo de convocação. Como é que você está enxergando? Se está tudo bem na sociedade? Está tudo bem com as pessoas ao seu redor? As pessoas estão reagindo bem à palavra que você tem trazido, que você tem ministrado sobre a vida delas? Aquilo que você tem pregado, elas têm absorvido e crido rapidamente? Ou algumas são difíceis, você está tendo dificuldade dentro da sua célula? De pessoas que
não ainda conseguiram compreender as verdades da palavra de Deus? Como é que você está enxergando as pessoas que estão ao seu redor e como é que está sendo a sua entrega com relação a isso? E hoje é um culto para líderes de células. Hoje é um culto, e a convocação foi feita num culto para líderes de células. E a convocação foi feita dizendo que era por causa de vidas. E eu acabei de falar na minha reunião de supervisores que célula é vida. Se nós que estamos na frente, pastoreando, supervisionando, liderando células, não tivermos um amor por almas, por vidas, que vai superar os membros da nossa célula, eu não sei como é que vai ser. Se nós não tivermos em primeiro lugar no nosso coração um desejo tão forte, como é que nós vamos impactar aqueles que estão ao nosso lado? Como é que nós vamos impactar os membros da nossa célula? Como é que eles vão enxergar em nós um exemplo a ser seguido? Como é que eles vão olhar para nós e falar: meu Deus, eu quero ter essa vontade, eu quero ter esse temor, eu quero ter esse ardor, eu quero gostar de gente como esse líder gosta de gente, eu preciso amar vidas como esse líder ama vidas. Eu quero também dentro disso trazer uma ideia que também tem muito na Bíblia, sobre rasgar as vestes. Na palavra de Deus, por vários momentos, pessoas tomadas de grandes emoções, quando era algo muito forte, mas tinha que ser forte. O que o povo de Israel aprendia era que quando ele tinha uma emoção muito forte, que ele não sabia muito o que fazer, rasgava as suas vestes. Esse é o termo que a palavra usa. As pessoas rasgavam as suas vestes. Isso aconteceu por várias vezes. Nosso pastor pregou sexta-feira passada, no domingo, sobre a vida de Jacó. E por alguns momentos ali, Jacó, quando ficou sabendo que achou que José tinha morrido, ele fez o quê? Rasgou as suas vestes. Quando ele foi jogado num buraco lá para ser vendido, quando o irmão mais velho Rubem veio e viu o que tinha acontecido, ele fez o quê? Rasgou as suas vestes. Quando Jó perdeu todas as coisas, que ele ficou sabendo uma atrás da outra, que ele tinha perdido tudo, perdido a sua família, perdido os seus bens, o que ele fez? Rasgou as suas vestes. Quando as pessoas eram tomadas de grandes emoções, de coisas muito fortes, que elas perdiam a noção do que fazer, não sabiam o que falar, não sabiam como agir, a reação, ou aquilo que era ensinado, costume, hábito do povo de Israel, para ser feito, era rasgar as suas vestes, como um sinal de quebrantamento, de algo muito forte, de choro, de pranto, de lamento, de Deus, eu não sei o que eu faço agora, Deus, eu não sei como reagir, eu estou vendo, Deus, alguma coisa que está acontecendo na minha frente, e eu não sei o que fazer, eu vou rasgar as minhas vestes. E a tradução disso para hoje em dia, meus irmãos, líderes de células, para a nossa realidade hoje, ao invés de você rasgar a sua roupa, o tecido das suas vestes, você precisa rasgar o seu coração, você precisa se quebrantar perante o Senhor, você precisa rasgar o seu coração, você não precisa mais rasgar as suas vestes. E tem um texto lá de Joel 2, eu até vou pular aqui alguns textos, depois eu volto, o pessoal do Data Show, mas lá em Joel 2, fala assim: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E olha o que fala: rasguem o coração e não as vestes. Então lá na palavra, lá no Velho Testamento, Deus já ensinava, o que importa não é as vestes era só um simbolismo de algo muito forte, de algo que está te incomodando, de algo que você não sabe o que fazer, e aí você rasgava as suas vestes. Mas aqui fala, não precisa rasgar as suas vestes, rasgue o seu coração. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, foi feita uma convocação, foi feita uma santa convocação, 24 horas de clamor.
Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você, líder de célula, nessa noite. Como é que foi a sua reação diante de uma convocação que falava que era para clamar por vidas? Você, meu irmão, que lidera vidas, que tem pessoas chorando na sua célula, que tem pessoas na sua célula precisando de uma palavra, e quando o pastor, o seu líder espiritual, te faz uma santa convocação, você dormiu na sua casa, você assistiu televisão na sua casa, você fez qualquer outra coisa que talvez fosse mais interessante do que estar na presença do Todo-Poderoso e rasgar as suas vestes, porque diante de vidas que estão morrendo na sua frente, que estão morrendo dentro da sua célula, que faz um ano que você ora por elas e nada acontece, e você acha que vai acontecer alguma coisa, de que jeito? Se quando tem uma convocação, você não se dispõe do seu tempo, das suas prioridades, para poder estar aqui no altar, rasgando as suas vestes, rasgando o seu coração, clamando ao Senhor com jejum, lamento e pranto. Como é que é o seu jejum, meu irmão? Não é possível, tem gente que não consegue fazer jejum, eu não consigo entender isso. Tem gente que começa jejum, fala, é muito difícil, meu irmão, então não faça, então não comece, porque não é possível que Deus colocou no seu coração que você precisava abdicar de alguma coisa, e você não consegue tirar, por amor a vidas. O que você acha que é o jejum? O que você acha que é o jejum, a não ser matar a sua carne e colocar um propósito diante de Deus, dizer para o Senhor, eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho um propósito. Foi colocado para você, líder de célula, que quarta-feira é dia de jejum. A maioria consegue fazer sim, consegue fazer sim. É um ou outro que tem problema de saúde, é um ou outro que tem problema de trabalho pesado. O que acontece é que a gente não se esforça da maneira correta. O que acontece é que a gente não está entendendo quais são as nossas prioridades. A santa convocação era para ter no mínimo esse tanto de gente às 24 horas. Porque é isso que a gente vê nas igrejas que já entenderam o que é uma oração, o que é uma convocação, o que é um clamor de verdade. Eu me emocionei aqui nas 24 horas quando eu estava falando essa palavra, porque nós saímos para distribuir agasalhos que os jovens tinham pegado para distribuir nas ruas. E nós encontramos pouca gente nas ruas. Só que aquele que nós encontramos, 90% era crente. Estava lá na rua, está morrendo. De repente algum deles passou pela sua célula. E o que está acontecendo com a nossa igreja? Que está com a porta da saída aberta, ao invés de trancar a porta de saída e não deixar ninguém fugir das suas mãos, das nossas mãos. O que está acontecendo com nós crentes? E eu estou dizendo isso para mim, porque eram homens da minha idade, da minha geração, que eu não soube cuidar, que eu não aceitava as convocações, que eu não colocava os meus joelhos no chão, e não clamava para o Senhor por vidas. O que está acontecendo com a gente? Não é possível que a gente consiga dizer que as nossas prioridades são outras ao invés de vidas. Não é possível. Nós lemos há pouco, fizemos um jejum do livro do amor, aprendemos o que é o amor, tem tudo a ver com isso. Tem um texto lá, uma passagem do livro, que mostra a passagem de Jesus, que ele estava caminhando para realizar um milagre na vida de uma família, mas no meio do caminho uma mulher parou para o tocar. Ele poderia fazer o seguinte: eu tenho um trabalho a fazer, não me incomoda agora não. Agora ele parou tudo o que ele estava fazendo para atender aquela mulher. Isso é amor, isso é entender o que é ministério. Agora, meu irmão, você não consegue parar o seu trabalho, você não consegue parar as coisas que você tem na sua vida, o seu lazer, para poder atender vidas. Meu irmão, qual é a sua prioridade?
Você não consegue parar as suas prioridades, aquilo que você julga importante, para vir uma convocação e se derramar na presença de Deus. Quais são as suas prioridades? A gente precisa rever muita coisa, meus irmãos. Todo mundo reclama de tempo, não é possível. Eu fico inconformado, pastor. As pessoas reclamam que não conseguem fazer GE por causa de tempo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Se você não tem prioridade em vidas, de pregar o evangelho, de fazer um GE, meu irmão, será que você entendeu o que é a vida cristã? Se você não consegue parar as suas coisas, mudar as suas prioridades, para poder colocar prioridades em vidas, pessoas que estão morrendo do seu lado, pessoas que estão morrendo dentro da sua célula, o que é então a vida cristã? Então me ensina. Sobre rasgar as vestes com jejum, com lamento e pranto, eu quero falar para vocês o texto aqui de Esther. Acompanha comigo Esther 4, a partir do versículo 1. Diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, esse era o primo de Esther, e ele tinha conseguido levar Esther para o palácio e fazer dela uma rainha, mas ninguém sabia que ela era do povo de Israel. Eles estavam sob o domínio da Pérsia nesse momento, e ela foi levada a ser rainha no lugar de Vasti, e ninguém sabia que ela era do povo de Israel, e tinha saído um decreto para que matasse todos os israelitas. E aí o povo começou a se mover e foram avisar ela. E aí diz assim: quando ele soube o que tinha acontecido, o que ele fez? Rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, pois ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em panos de saco e cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que passava com Mardoqueu, ela ficou aflita e mandou roupas para que a vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Ele não quis aceitá-las porque pessoas iriam morrer. Pessoas iriam morrer. Pessoas do povo dele, ele e as outras pessoas, todos iriam morrer, inclusive Esther. Ele não aceitou, ele não quis voltar atrás, porque a rainha estava dando uma orientação. Ele falou: não, eu vou continuar, porque isso é importante. Isso simboliza o tanto que eu estou me doando pelas vidas. Isso simboliza o tanto que eu amo, o tanto que eu entendo o que é clamar, o que é jejum, o que é pranto, o que é lamento. E ele não retrocedeu na decisão que ele precisava tomar nesse momento. E aí então, nesse meio tempo, chegou para Esther o que estava acontecendo, porque até então ela não sabia. E aí chegou a notícia para ela, e ele avisou: tome alguma atitude, senão você também vai morrer. E aí na continuação do texto, a partir do versículo 15, ela diz assim: então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aqui está a convocação. Foi feita uma convocação para você, líder. Aonde você estava? Eu não quero julgar e ser bitolado, falar que pessoas não precisam do seu tempo de lazer, com família, não precisa trabalhar, não é nada disso. Vocês conhecem muito bem aquilo que o pastor Marcelo prega. Eu sou discípulo dele, eu prego a mesma coisa que ele fala. Então todos nós temos que ter discernimento. Só que você ouve sempre que se Deus te deu 24 horas, é porque você consegue fazer todas as coisas. Tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele te dá a capacidade para fazer. Então você precisa remir o melhor o seu tempo. Você precisa, diante do Senhor, em oração, clamar e pedir ajuda para Ele.
parar de agir com a sua própria força, parar de decidir as suas próprias decisões e colocar os seus joelhos no chão e falar: Deus, o que eu faço hoje? O que eu faço agora? Agora é momento de trabalhar, agora é momento de parar, agora é momento de eu ir para o ministério, agora é momento de eu estar contigo. E clamar pela decisão do Espírito Santo sobre a sua vida, e não você governar a sua vida. Eu quero fazer uma outra convocação agora. Foi feito uma, eu não sei se você perdeu a oportunidade, não sei se você aproveitou a oportunidade, ou se você realmente não pôde aproveitar essa oportunidade. Mas eu quero dar a oportunidade agora, de você diante de Deus, levantar um clamor, um jejum e um lamento. Nesse momento, você fica à vontade, quiser ajoelhar, ficar em pé, vir na frente, você fica à vontade. Mas eu quero convidar você nesse momento a levantar um clamor. Você, líder, precisa tomar alguma atitude. Diante da palavra do Senhor, diante daquilo que Deus nos incomoda, diante de uma santa convocação, nós não podemos ficar alheios a tudo isso. Com certeza tem pessoas que você lembrou durante essa palavra, que estão nas suas células, que estão no seu convívio, que estão nas suas amizades, e que você poderia ter clamado por ela e não clamou, e você perdeu a oportunidade de chorar, de se lamentar, pranto, jejum, lamento, de se arrepender do jejum de quarta-feira que você não está fazendo da maneira como Deus te mandou fazer. Eu gostaria muito que lá do centro de Araçatuba as pessoas ouvissem o seu clamor. O volume da sua voz vai dizer o quanto você quer colocar suas prioridades em vidas. O tanto que você clama, mostra para o Senhor o tanto que você dá prioridade nas pessoas, ao invés dos seus interesses pessoais, ao invés do seu lazer, ao invés daquilo que você tem colocado como prioridade até hoje na sua vida. O que você está fazendo sobre o vídeo que você viu na semana passada? Você somente creu? Ou você está trabalhando para que isso aconteça? O que você está fazendo com as profecias que foram lançadas sobre a vida da nossa igreja? Você tem trabalhado em cima dos 10 mil? Você tem buscado fazer a sua parte? O mínimo, você tem orado por vidas? Porque Satanás, na sua astúcia, ele vem atirar o nosso foco e vem colocar nossa vida no automático, e não deixar que a gente ministre com toda a intensidade que nós aprendemos no último domingo. O louvor é intenso, o louvor é apaixonado, o louvor é louvor de entrega. Se a sua vida de louvor não é intensa, não é apaixonada, não é uma vida de entrega, você precisa clamar. Você precisa clamar em alta voz, pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Molda meu coração, Senhor. Me dê alegria, me dê prazer, me dê contentamento em estar na sua casa. Me dê prazer em correr atrás de vidas, em insistir. Se alguém recusou o meu convite, eu vou chamar 2, 3, 4, 10 vezes, até a pessoa aceitar. Eu não vou me conformar, enquanto as pessoas não se renderem aos pés de Jesus. Eu não vou parar de orar, eu não vou desistir, porque o líder não desiste de vidas. Líder que é líder não desiste de pessoas. Porque um dia alguém não desistiu de você.
Se alguém não desistiu de você, quem é você para desistir de alguém? Lembra da sua conversão? Lembra da onde Deus te tirou? Você estava na lama, você não era nada. Deus te tirou das trevas e te trouxe para a luz. E o mínimo que Ele requer da sua vida é a dedicação para fazer igual com outras pessoas. Coloque o seu coração no altar. Deixe o Senhor ministrar na sua vida, meu irmão. Que não sejam homens, mas que seja o Senhor. Que seja o Senhor, o dono de todas as coisas. Grande eu sou. Aleluia. Aquele que vai tocar com a tua palavra no seu coração, de forma a mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Aquele que vai tocar o seu coração de forma a mudar as suas prioridades, de forma a mudar os seus interesses, de forma a mudar a sua dedicação, e rever como que vai indo a sua vida.